Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei mentir direito. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Para quem me apoiar, eu dou abraço. Se falar mal de mim, eu dou dinheiro e ele muda. Vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, é o mesmo Deus nos acuda. Tom Oliveira, o prefeito. Hoje, 11 de dezembro de 2022, e a Crônica Dominical com Cláudio Chaves tem como título Os órfãos do estelionato político-ideológico, como Jair Messias, seus ideólogos e seus apoiadores infantilizaram parte da população brasileira, corromperam mais ainda a democracia e emplacaram as maiores Potoca News do século XXI. Potoca News, para quem não sabe, né, que o pessoal aí mais popular chamam de fake news, né, mas para nós aqui, né, regionalmente, né, é a famosa Potoca News. Muito bem, primeiramente eu quero dizer que, apesar, né, da situação suscitar, né, digamos assim, tiradas cômicas e tal, né, eu tenho um respeito, né, com as pessoas que estão hoje, digamos assim, submetidas a essa situação, né, que foram, digamos assim, cooptadas, né, dentro desse processo, né, e que hoje se encontram, né, nessa situação de acreditar que nós vamos ter uma intervenção militar, de que Lula não vai tomar posse, etc. e tal, e que as igrejas correm perigo, a família, essa coisa toda, né? Eu penso que a frustração, o desapontamento é legítimo, não é? O direito de manifestação também, não é? No entanto, a minha crítica não é a isso, porque eu também não estou satisfeito, né? Eu também não estou satisfeito com muita coisa de errado que tem no nosso país. Há de muito tempo eu não venho tendo satisfação nisso, né? Então, o que vai aqui na minha reflexão não é nenhum desdenho, nenhum sarcasmo, nenhum deboche em relação a essas pessoas, mas simplesmente tentar, né, esclarecer como nós chegamos a esse ponto. Uma outra questão é que caso venha a acontecer, né, eu vejo que há uma probabilidade grande de acontecer isso, eu vou ficar profundamente chocado, triste, né, mas não ficarei surpreso, né, se a gente vê daqui a alguns dias pessoas tocando fogo no próprio corpo, se jogando de cima de prédios ou suicídio coletivo, coisa do tipo. Porque isso, infelizmente, é comum em sociedades quando elas passam por um período ou por uma situação de estresse coletivo, de frustração coletiva muito, muito forte, muito profunda, como nós estamos vendo acontecer agora no Brasil. Porque essas pessoas, normalmente, elas são atraídas por uma proposta de solução para as angústias dela, uma proposta salvacionista, uma proposta que soluciona tudo de forma rápida, né, e eficaz e duradoura, né, e quando elas percebem que elas foram enganadas, que essa vara de condão, não é, essa pedra filosofal que transforma tudo em ouro, que resolve tudo, não existe, evidentemente que bate uma frustração, elas olham para um lado e para outro e não veem, porque quem elas tinham como referência, como aquela pessoa, aquela instituição, sei lá, que iria resolver, fecha as portas ou então vira as costas, elas entram em desespero, não sabem como lidar com isso, quando elas saem desse transe, que é uma espécie de transe, né, em que elas imaginam um mundo idílico, um mundo paradisíaco, né, e quando elas veem que isso não existe, é uma fantasia, elas entram nesse estágio, né, de histeria coletiva, de delírio, e vêm a cometer essas tragédias. A gente tem exemplos como
1978, né, na Guiana Inglesa, com Jim Jones, né, onde mais de 90 pessoas, parece que 96 pessoas vieram a se suicidar. Né? Mas um fato que muita gente não fala, não repercute, foi em 1850, 1862, por aí, na China, né, ficou conhecido como a rebelião de Taiping, quando um cidadão lá, depois de ter contato com religiosos protestantes, ele se autodeclarou filho de Deus, né, que era um irmão mais novo de Jesus, e iniciou, né, a criação de uma seita, e muita gente se achegou a ele, né, de modo que no fim de alguns anos isso levou a essa rebelião que custou a vida de mais de 20 milhões de pessoas, ou seja, mais do que em toda a Primeira Guerra Mundial, não é? Então, por isso que eu digo que, infelizmente, eu não me surpreendo se isso vier a acontecer em breve no Brasil, algo, como já citei, não uma rebelião desse tipo para morrer 20 milhões de pessoas, mas essas coisas, como no caso lá do Jim Jones, né, e outros exemplos que a gente tem, não é? Eu introduzi a crônica com o Tom Oliveira, com a música O Prefeito, né? Porque a crítica que ele faz, né, embora o título seja O Prefeito, mas ele não está criticando o prefeito. Tem uma parte da música, acho que na parte do refrão, que ele diz assim, né? E que ele fala que se a coisa ficar preta, ele inventa uma micareta, faz aquele carnaval, né? Traz um conjunto da Bahia, paga mais do que ele merece, se for sem ele paga 500, desviando os 400, saldo bancário cresce, o povo fica feliz, né? No embalo desse som ainda tem muito besta que diz, eita que prefeito bom. Então a crítica que ele faz, ele diz assim, observa qual é o perfil dele para ser prefeito. Ele não diz assim, eu aprendi sobre política, né? Eu tenho uma formação e tal. Não, ele diz assim, como eu já sei mentir bastante, agora eu posso me candidatar, não é? E a minha vida vai mudar. Então, é por isso que eu fiz, né, a introdução com essa música, né, com a letra dessa música, porque essa crítica é aos eleitores. As pessoas estão num transe, elas estão imersas numa narrativa, né, ou em narrativas completamente fantasiosas, não é? E essa narrativa, né, ela se ancora basicamente, e ela é falsa, né, justamente porque ela se ancora basicamente em dois pontos. O primeiro é que nós estamos diante, né, o que levou, né, o Jair Messias ao poder, porque nós precisávamos evitar uma ditadura comunista que estava se instalando no Brasil, estava às portas, não é? E o segundo motivo é que os valores cristãos estavam em risco, né? A família cristã, os valores e tal, e a democracia liberal precisa ser restaurada para poder a gente conseguir, né? Salvaguardar, proteger os valores cristãos. E agora essas pessoas, depois de todo o desmascaramento dessas teorias conspiratórias mirabolantes, né, fantasiosas, elas viram alvo de chacota, né? As pessoas agora dizem que ETs vão invadir a Terra, né? Que o Lula morreu e tem um sósia no lugar dele, não é? Que é o Bolsonaro que vai tomar posse, vai ser transplantado para o corpo do Lula, e qualquer bobagem desse tipo, né, torna-se realidade para essas pessoas. Então vamos tentar fazer um resgate de como isso começou e como nós chegamos, né, a esse ponto, né? Algumas estratégias, obviamente, foram adotadas, né? Uma delas foi exatamente essa estratégia do terrorismo psicológico. O pastor Alejandro Bulhon, um grande escritor, né, em um dos seus best-sellers, não sei qual, né, mas ele narra lá uma história, uma ilustração que ele faz de dois garotos, um garoto menor e um garoto bem maior, mais forte, em que o garoto maior sempre tomava o lanche do outro menor. E às vezes ele fazia alguma resistência, mas acabava entregando o lanche. E aí uma vez ele não quis dar o lanche,
e o garoto maior o levou em algum lugar e tal, e tinha um senhor lá que não tinha um braço, e ele mostrou para ele. Só, tá vendo aquele senhor ali que não tem um braço? Sim, pois é. Ele tinha os 2 braços. O outro foi eu que arranquei, porque ele não quis me dar o lanche. É isso que vai acontecer contigo, não é? E a partir daí, então, desse argumento gentil, né? Nunca mais ele ficou sem lanche, né? Porque o garotinho pegava, já ia levar logo lá para ele. Então, veja, claro, se você diante de uma ameaça de que vão destruir a sua família, vão proibir você de ir à igreja, etc e tal, as pessoas, né, seus filhos estão sendo pervertidos sexualmente, etc e tal. Então ele usou essa estratégia do terrorismo psicológico, né, na iminência da ditadura comunista e etc e tal, e usou também a questão da, vamos dizer assim, descredibilização de quem poderia impedi-lo, né, de levar as pessoas a esse estágio, né? Veja, se você está numa estrada e você tem de um lado um abismo, do outro uma montanha, está num veículo e tem uma árvore no meio, como é que você vai continuar a jornada? Né? Só se você tirar a árvore do meio. Então, ele tinha um projeto para implantar no país, né? Baseado nessas questões aí dos evangélicos, pessoas como Malafaia, Damares, o Marco Feliciano e tal, Edir Macedo, né? Eles tinham essa questão. E aí, ele tinha como empecilho exatamente as instituições, né, que poderiam impedir, né, dessa corrupção, né, da democracia. Quando eu falo de corromper a democracia, né, é porque a democracia é uma proposta humanista. Né? A partir do momento que você tenta colocar nela princípios do teísmo, do criacionismo, seja do islamismo, do cristianismo, né, essa questão do casamento, a religião, a fé, né, ministro terrivelmente evangélico, Deus acima de tudo, então você está corrompendo a democracia. Né? Infelizmente, as pessoas têm uma ideia romântica de que a democracia, o comunismo é contra Deus, o comunismo não reconhece Deus. Sim, o comunismo, o marxismo, ele nega a existência de Deus, mas o liberalismo, ele decreta a morte de Deus. Qual é a diferença entre a pessoa não existir e estar morto? Então, mas as pessoas ingênuas não entendem isso. Elas entendem que, fortalecendo a democracia, elas estarão fortalecendo os valores cristãos. Não, gente. Todos esses valores, todas essas conquistas, que a gente considera conquista do mundo civilizado, moderno, como, por exemplo, a questão do divórcio, a questão do sexo antes do casamento, a questão do casamento com pessoas do mesmo sexo, o consumo de maconha, a liberação de aborto e tal. Onde é que isso existe? Né? Exatamente nos países liberais, onde a democracia liberal é forte, Estados Unidos, Suécia, Holanda, né? Desde quando isso existe? Né? E são democracias liberais, foi o liberalismo que trouxe isso, não foi o comunismo, como eles dizem. Você percebe como há uma inversão da narrativa? Né? Então, como é que nós chegamos a esse ponto? Né? Então, você vê que eles fizeram testes, né? O primeiro teste foi o seguinte, né? Depois da família, né? A instituição mais confiável que as pessoas têm, nem só no Brasil, em qualquer sociedade, é a escola, porque é exatamente onde as crianças passam a maior parte do tempo, não é? Então, veja, nunca ouvi dizer na história do Brasil que entre a palavra de um professor, né, e a palavra de um político, a palavra de político tem mais peso. As pessoas sempre desconfiaram mais do político do que de um professor. Né? Mas o Jair Messias, junto com os ideólogos deles, né, eles iniciaram uma campanha de difamação, né, uma campanha de, vamos dizer assim, calúnia, né, justamente contra a categoria dos professores. Porque, assim, se a família desacredita do professor, todo mundo passa pela escola. O professor é muito influente. Não, se ele for desacreditado, significa que a sociedade praticamente toda será desacreditada.
Se o que o professor fala não deve ser seguido, o professor é uma pessoa perigosa, né, o professor está ensinando coisa que não deve, então, evidentemente, que se não se acredita no professor, praticamente não se acredita mais em ninguém. Então, eles fizeram isso com a história, né, do tal do kit gay, o professor estava erotizando crianças e etc. e tal. Como que isso funcionou como um teste? Bem, se a sociedade compra essa ideia, né, e nós não vimos ninguém praticamente protestando, condenando, nenhuma família saindo em defesa do professor e dizendo que isso era mentira, que isso, tal, né, que isso era ruim para a sociedade, né, que era uma difamação e tal. Se a sociedade aceita isso, ela aceita qualquer coisa. E mesmo os pais, por mais simples que sejam e tal, ninguém nunca viu isso. Isso nunca existiu, nunca aconteceu. Mas aí as pessoas passaram a defender por ingenuidade e outros por pura leviandade. A maioria foi por pura leviandade mesmo, por puro mau caratismo, porque todo mundo sabe que isso nunca existiu. Uma outra questão é que, desde que o Brasil é Brasil, né, normalmente tudo que se sabe, né, de corrupção, da época do Collor, né, da época do próprio PT, né, os crimes como o caso de João de Deus, o caso do PC Farias, né, os crimes ambientais, não os crimes de policiais, que é muito comum, policiais militares, né, traficantes e tal, tudo isso vem através da imprensa, né? Então, a imprensa que sempre desmascarou políticos no Brasil, que sempre desmascarou criminosos e tal. Então, eles passaram também a desenvolver uma campanha de difamação da imprensa, né? O que sai na imprensa está errado. Veja, você tem... sempre a gente sabe quem receita, quem consulta, quem faz exame, quem faz cirurgia é médico, é um profissional que estudou para aquilo, né? Quem constrói é um engenheiro civil, né? O arquiteto, o profissional que trabalhou, que se formou para aquilo ali, né? Quem advoga, né? O advogado, a pessoa que estudou direito, entende? Quem é que produz notícia, quem é que produz informação? É jornalista, não é? Mas aí eles passaram a defender, a propagar a ideia de que as empresas de jornalismo são perigosas, né? Você não deve acreditar, jornalista, né? Na época da Covid e tal, que saía na imprensa estava errado. O que estava certo era que o presidente falava nas lives dele, era que os youtubers que acompanham ele, não é? Veja, essas empresas que têm anos, décadas, né, de jornalismo, profissionais trabalhando e tal, elas estão mentindo, elas estão trabalhando para destruir a família e etc. e tal. E as pessoas acreditaram nisso. Então, se o que sai na imprensa não é verdade, se o que o professor fala não é verdade, se o que as universidades falam não é verdade, se o que os cientistas falam não é verdade, então, o que é verdade? Só o que o político fala. E as pessoas compraram essa ideia. E aí vem uma outra questão muito interessante em relação a essa questão da ditadura comunista. Você imagina que tem duas pessoas, né? Uma pessoa não tem passagem pela polícia, nunca foi denunciado, nunca respondeu o processo. Outra já foi presa 2 ou 3 vezes, já respondeu o processo, tal, já cumpriu pena. E aí, de repente, há uma suspeita de que alguém está querendo entrar na sua casa, na sua propriedade, para roubar, né? E os dois suspeitos são apontados a essas duas pessoas. Você acredita que é possível alguém lhe convencer de que a probabilidade daquela pessoa que nunca respondeu a nenhum processo, nunca foi denunciada por nada, ela tenha a tendência a lhe roubar mais do que aquela que já foi 3 vezes? Você acha que ela é mais suspeita ou você deveria suspeitar daquela que já é acostumada a roubar? Eu faço essa analogia porque nós tivemos no Brasil pelo menos 3 grandes golpes, né? Nós tivemos a proclamação da República, foi um golpe, né? E quem estava à frente desse golpe eram os militares das Forças Armadas. Nós tivemos a posse de Getúlio Vargas, sendo ter sido eleito em 1930, e quem estava à frente eram os militares, quem deu sustentação à ditadura dele, né? Nós tivemos em 1964 os próprios militares
derrubando o Jango, que foi eleito, e assumindo o poder. Não é? Então, se nós tivemos no Brasil ligação com o nazismo, ligação com o fascismo, foi no período da ditadura Vargas. Né? Se nós tivemos tortura, mortes, assassinato, desaparecimento de pessoas, foi na época das duas ditaduras, tanto do Vargas, principalmente na ditadura militar. Né? Qual desses três movimentos, a proclamação da República, a ditadura Vargas e a ditadura militar, foi promovido por partidos de esquerda? Né? Todos por partidos de direita. Sempre foi a direita que deu o golpe no Brasil, mas aí as pessoas, esse pessoal conseguiu convencer de que o risco muito grande no Brasil de nós termos uma ditadura comunista. Como? O comunismo nunca esteve tão em baixa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não é? Então, nós tivemos, todas as vezes que nós tivemos essas interrupções, né, no Brasil, foi a direita. O comunismo estava exatamente do outro lado. Né? O principal oponente do Getúlio Vargas, que ele inclusive manda prender a esposa dele, mesmo grávida, e manda para ser executado na Alemanha, porque ele era admirador do Hitler e era admirador do Mussolini, era o Luiz Carlos Prestes. Ele era o principal adversário do Vargas. Quem é Luiz Carlos Prestes? Fundador do Partido Comunista no Brasil. Quem foi que comandou a guerrilha do Araguaia contra a ditadura, né, que pegou em armas, etc. Tal? Os comunistas. E não do lado da ditadura. Falando uma vez com um amigo meu, que é professor e tal, e que conhece a história tanto quanto mais que eu, e ele disse que não, que a esquerda no Brasil é muito violenta, que a esquerda no Brasil tortura, mata, etc. Tal. E eu perguntei para ele, qual governo? Quando a esquerda no Brasil, no governo, que é a única vez que a esquerda chegou ao governo no Brasil, foi na época do Lula e da Dilma. Censura à imprensa, tortura, desaparecimento de pessoas e tal. Quando aconteceu isso? Agora, a direita tem um histórico longo de ditaduras no Brasil e na América Latina. Mas essas pessoas dizem que não, que o comunismo que é ditador no Brasil. E aí tem mais duas coisas interessantes. A primeira é que a gente tem, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, quem vai combater o nazismo, né, que dispensa comentário, né, são exatamente os comunistas da União Soviética. São eles que mais perdem soldados combatendo o nazismo. E sem eles o nazismo não teria sido combatido. Tá. Aí nós temos no Brasil, até 1946, 1945, a única religião oficial que tem o direito de fazer culto público é a religião católica. Né? E aí vem um deputado e apresenta uma proposta de emenda à Constituição de 1946, justamente para expandir o direito de culto a todas as outras religiões, inclusive aos evangélicos. Esse deputado é quem? Ele é de direita? Não. É um deputado de esquerda, do Partido Comunista, Jorge Amado, né, que é do Candomblé também. Né? Aí a gente tem no governo do PT, criação do Dia do Evangélico, a Marcha para Jesus, né, a Lei da Liberdade Religiosa, a gente tem o reconhecimento do Estatuto da Igreja Católica, né, o catolicismo como religião, como ensino obrigatório nas escolas públicas. A gente vai ter depois, através de um projeto do PT, a concessão do sábado para estudantes universitários, para concurseiros que guardam o sábado, né, um projeto relatado pela Maria do Rosário, do PT. Eu pergunto, cadê os projetos, cadê as leis da direita para proteger os evangélicos, para proteger as religiões? Todas essas leis, todas essas conquistas das igrejas, quando a igreja mais teve concessão de rádio, de televisão, de fundações, dinheiro público, as Santa Casas, etc., tudo isso foi no governo, o que mais teve foi no governo da esquerda. Mas mesmo assim, as pessoas se convencem, né, de que a esquerda é perigosa para as religiões. E por último, né, não menos importante, elas são convencidas de que as duas instituições que garantem a democracia e que podem resolver as crises políticas no Brasil são as duas que não podem se manifestar politicamente, que é a igreja e os militares. Os militares não podem, ficam na frente do quartel gritando, salve-nos, nós estamos esperando uma manifestação, queremos uma manifestação, querendo que as Forças Armadas se manifestem. As Forças Armadas não podem se manifestar em política, proibido pela Constituição. Então o que a gente percebe é que essas pessoas caíram
num golpe, né, num estelionato político ideológico. Elas foram levadas, como eu falei, a acreditar que gasolina, né, e álcool podem apagar incêndio. Né? A única intervenção que as Forças Armadas podem fazer é se for uma intervenção de golpe. Né? E eles estão dizendo que estão recorrendo, pedindo ajuda às Forças Armadas para manter a democracia. Não. Quando você recorre às Forças Armadas, eu entendo que você pode estar angustiado, eu entendo que a sua angústia é louvável, faz sentido, é justa, mas você está recorrendo contra a democracia. Pode até ser que você esteja colocando no lugar uma coisa melhor, mas isso não é defesa de democracia. Porque a democracia, são duas coisas que não cabem na democracia. A força, né, militar, e nem a religiosidade. A democracia liberal, ela é um sistema tão humanista, tão sem Deus, quanto o comunismo. Né? O liberalismo, enquanto o comunismo nega a existência de Deus, o liberalismo decreta a morte de Deus. Que diferença faz entre um ser que não existe e outro que está morto? Nenhuma diferença. Né? Por isso que o título é o maior estelionato, né, político ideológico da história. Né? E ele conseguiu, dessa forma, descredibilizando as instituições, né, em que a sociedade sempre confiou, como as universidades, né, os professores e a imprensa. Por hoje é só.